Quais são as flores, as plantas e os insetos que são estratégicos hoje para a preservação do bioma do Cerrado? Olha, são muitos e diversos, né? As plantas, para a gente falar algumas que o público em geral entenda, nós estamos falando aqui de um pequi, de um barbatimão, de uma goiabeira. São essas plantas que produzem flores, que você enxerga claramente os frutos, que são muito comuns no Cerrado. Os principais insetos associados a elas são abelhas, vespas, borboletas, coleópteros, que são os besouros, formigas. Formigas no Cerrado elas têm um papel muito importante. Não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das formigas não são cortadoras de folhas de plantas. Não são aquelas formigas que estragam as plantas, que estragam a vegetação. É daquela ideia antiga de que ou o Brasil acaba com a formiga ou a formiga acaba com o Brasil. Sim. Essas formigas que cortam pedaços das plantas são as saúvas, né? As saúvas, as quinquéns, o grupo Atini, ele é uma minoria dentro do grande grupo. E mesmo assim ele tem um papel muito importante, que eles são recicladores de material vegetal, eles ajudam na ciclagem de nutrientes, são muito importantes. A grande maioria das outras formigas, por exemplo, elas são formigas que se utilizam de néctar nas plantas, de néctar extrafloral principalmente, que é um néctar que dá na base de folhas, na base das inflorescências das plantas. E quando elas sobem nas plantas, elas removem, por exemplo, herbívoros, que são lagartas de borboletas, gafanhotos, que estão ali comendo as estruturas vegetais, comendo os frutos. Então elas podem, inclusive, ter uma grande importância na agricultura, as formigas, como um agente biológico de redução de dano à agricultura. Então, no nosso trabalho, por exemplo, a gente tem tentado entender como é que se estruturam as redes tróficas, as redes de interações entre a planta, os animais que comem as plantas e os predadores desses animais que comem as plantas, que podem ser formigas, podem ser outros insetos, podem ser aranhas, que também são muito importantes no ambiente de cerrado e nas florestas de modo em geral. Então, antigamente, era muito comum a gente fazer listas de espécies que existem numa área e a gente dizer: olha, nós temos nessa área 127 espécies de árvores. Isso é uma riqueza imensa para uma savana tropical, né? Nós temos nessa área 1.300 espécies diferentes de insetos que foram catalogadas durante 6 meses. Nós temos aí 200 espécies de aves, 40 espécies de mamíferos. Então é uma área que vale a pena ser preservada. Você já foi assistir um jogo do Corinthians, um clássico, Fui. nos grandes estádios? Sabe o que eu fiz no ano passado? Eu apostei com a minha esposa, né? Porque ela queria que a gente fosse assistir um show de música caipira lá do Praia Clube. Eu falei pra ela que o show ia ser terrível. Não vou falar o nome do cantor, mas eu falei pra ela, vai ser terrível. Aí nós fomos lá e ela bateu no pé com a gente que o negócio não ia ser terrível não, que ia ser bom. Aí meu menino mais novo, que também é corintiano, né, todo mundo em casa aí, apostou com ela, porque ela tinha muito medo de ir no Pacaembu. Mãe, se o show for terrível, nós vamos ficar com você até o fim. Mas aí você vai com a gente no Pacaembu. Aí no meio do show... Ela torce para algum time? Ela, não liga nada assim não, né? Aí no meio do show ela virou e falou assim: Pacaembu, vamos embora. Aí nós fomos na despedida do mano do Corinthians e Guarani, muito organizados. Visitamos o Museu do Futebol, que é uma maravilha, o Museu do Futebol. Não é um museu só do Corinthians, né? Embora seja no Pacaembu, é um museu do futebol do mundo. É um museu muito legal, muito bonito, tem todos os times, tudo muito ilustrado, R$ 2 o ingresso. É uma coisa assim de primeiro mundo. E aí assistimos a despedida do Mano no Pacaembu, 3-1 Corinthians em cima do Guarani, né? O jogo com gol de virada, né? O último gol foi do Bruno César de falta, um gol lindíssimo dele. E a emoção da torcida... nós não ficamos no tobogã nem no meio da torcida organizada, né? Porque você tem que ter um pouquinho de discernimento também. Nós ficamos ali. A educação chega em qualquer lugar do estádio. Mas eu fiquei impressionado. Nós ficamos ali nas cadeiras laranjas, o estádio estava tomado, lotado. Nós ficamos no meio de famílias, com criança, com mulher, com meninas. A gente estava uma família com 3 meninos, tinha uma família atrás da gente com 3 meninas. Correu tudo bem, sem nenhum problema, ninguém incomodando ninguém. Muito organizado tudo, muito divertido. Foi um jogo muito bacana, né? Foi um jogo muito, muito histórico assim, pra gente. E as novas gerações de biólogos, né? Quais os desafios que estão postos, o que essa geração tem aí de
de caminhos para percorrer nos próximos anos, né? Essa geração está chegando agora ao mercado de trabalho, né? Quais são os desafios? Me parece que hoje um dos desafios é justamente essa interação das áreas de conhecimento, né? Que hoje não basta mais ser médico, ser engenheiro, ser biólogo e resolver tudo sozinho. É necessário fazer de forma cooperada com outras áreas do conhecimento, né? Exatamente. E o que é que está posto para essa nova geração de biólogos aí? E que vem na contramão também, né? As contradições. Nós tivemos uma cultura ao longo de muito tempo dentro da ciência, que é a cultura do cara que resolve tudo, né? Então o pessoal olhava para o Darwin e achava que ele tinha resolvido tudo. Mas não, a teoria da evolução, por exemplo, ele se aproveitou das ideias de muitas outras pessoas e conseguiu dar uma forma para aquilo, dar uma cara. A grande teoria dele foi a teoria da seleção natural, que ele só viu ser reconhecido depois de morto, em 1920, com a retomada da teoria sintética da evolução, que precisaram dos argumentos darwinianos para unir os argumentos da nova genética. Esse processo de não se imaginar mais como um pesquisador completo, como um pesquisador único, ele vai ter que entrar na cabeça dos nossos estudantes, e inclusive dos nossos professores e nossos pesquisadores. Não existe mais aquele personagem capaz de resolver todos os problemas sozinho. Mesmo na biologia, que todos pensam aí, por exemplo, o cara trabalha com ecologia, trabalha lá com a florzinha, com o animalzinho, com a plantinha. Bom, esses trabalhos mais pontuais a pessoa pode continuar fazendo, eles são extremamente importantes. Trabalhos de conhecer a história natural, conhecer a biologia de uma espécie. Mas hoje, para trabalhar, por exemplo, como eu estava mostrando para você, com redes tróficas, com redes de interações, o que vai acontecer? Para poder entender o que está acontecendo numa área de cerrado, como essa daqui, onde você tem uma lista de espécies, que você tem que trabalhar essa lista de espécies, transformar ela numa malha de interações e entender o que está acontecendo aqui, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da colaboração de um bom bioestatístico. Às vezes você tem que fazer modelagens matemáticas disso no computador. Aí você precisa muitas vezes do pessoal da computação ou do pessoal da engenharia. Nós temos meninos lá na engenharia mecânica que são ótimos em trabalhar com programas como o MATLAB, que você faz um desenho experimental, que você tenta criar programas que vão trabalhar os dados que você tem e ver para que caminho aquilo vai ser conduzido. Então hoje o jovem biólogo e o jovem profissional em qualquer área do conhecimento, ele tem que ter a mente aberta para entender que ele precisa do conhecimento básico. Que ele não precisa ser aquele aluno 100% em nota, mas ele tem que ser aquele aluno muito dedicado, com uma mente muito aberta, com uma vontade enorme de aprender, que ele tenha capacidade de caminhar por vários setores da universidade, que ele tenha uma penetração na informática, que ele entenda de línguas, e já não basta mais apenas o inglês em muitas áreas. Nas engenharias, por exemplo, o rapaz já tem que saber o francês também obrigatoriamente. Aqui na biologia, muitas vezes, ele tem que saber o inglês, ele tem que dominar espanhol, ele tem que ter pelo menos noções de francês, e mais para frente nós vamos ver que vai ser preciso o alemão. No futuro, quem sabe, com o crescimento que a China está tendo, mandarim, se nós vamos ter que acabar aprendendo mandarim também. Então, hoje nós precisamos desse tipo de profissional. Um profissional que tenha o conhecimento, que tenha vontade de aprender, que saiba caminhar por várias áreas e que tem aprendido uma enorme lição que o Darwin ensinou para a gente, que poucos aprenderam. A transformar o sistema universitário num sistema de integração.